Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já vou pedir para você ficar aqui comigo, nós estamos lendo a Bíblia e só Deus pode nos confortar, não é mesmo? Então, acompanhe essa leitura, deixa seu like, deixa no final um amém aí no comentário. Muito obrigado. Ezequiel 17, alegoria das duas águias e da videira. A palavra do Senhor veio ainda a mim. Filho do homem, propõe um enigma e apresenta uma alegoria à casa de Israel, e diz: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia, com asas grandes e plumagem comprida, cheia de penas de várias cores, foi ao Líbano e pegou o mais alto ramo de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou a uma terra de comércio, e colocou-a numa cidade de comerciantes. Também tomou da semente da terra, lançou-a num solo fértil e plantou-a, como um salgueiro, junto a muitas águas. Ela brotou e tornou-se uma videira viçosa de pouca altura. Os seus ramos viraram-se para a águia, porque as suas raízes permaneciam debaixo dela. A videira se desenvolveu, produzindo ramos e brotos, e houve ainda outra grande águia, com asas grandes e cheia de penas. E a videira também lançou para ela suas raízes e estendeu-lhe os seus ramos, desde a cova que estava plantada para que ela a regasse. Ela estava plantada em terra boa, perto de muitas águas, para produzir ramos e dar fruto, a fim de que fosse uma excelente videira. E disse: Assim diz o Senhor Deus: Por acaso ela prosperará? A águia não lhe arrancará as raízes e não lhe cortará o fruto, fazendo-a secar? Fazendo secar todas as folhas de seus brotos? Não será necessário nem braço forte, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas, mesmo estando plantada, prosperará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir? Ficará seca na cova do seu plantio? O significado da alegoria. Então a palavra do Senhor veio a mim, dize a casa rebelde. Não sabeis o que essas coisas significam? Dize-lhes: O rei da Babilônia veio a Jerusalém, tomou seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um membro da família real, fez aliança com ele e o fez jurar. Também levou os poderosos da terra para humilhar o reino, para que não se levantasse, embora pudesse sobreviver guardando o pacto com ele. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus embaixadores ao Egito para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Por acaso aquele que faz tais coisas prosperará ou escapará? Poderá quebrar o pacto e ainda escapar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente morrerá no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo pacto quebrou. Morrerá junto dele, no meio da Babilônia. O faraó não o ajudará na guerra, nem com seu exército poderoso, nem com seu grande batalhão, quando se levantarem trincheiras e se edificarem torres de ataque para destruir muitas vidas. Porque desprezou o juramento e quebrou o pacto firmado com aperto de mãos, e ainda praticou todas essas coisas, ele não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, eu farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou. Estenderei a minha rede sobre ele e ficará preso no meu laço. Eu o levarei à Babilônia e ali executarei juízo contra ele por causa da traição que cometeu contra mim. E os melhores de todas as suas tropas serão mortos pela espada, e os que restarem serão espalhados por todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, disse essas coisas. Assim diz o Senhor Deus: também arrancarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Cortarei um broto tenro dentre os ramos mais altos e o plantarei no monte alto e sublime. Eu o plantarei no monte alto de Israel. Ele produzirá ramos, dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Aves de todo tipo habitarão debaixo dele. Elas habitarão à sombra dos seus galhos. Assim, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e farei essas coisas. Ezequiel 18. A responsabilidade pessoal. De novo,
A palavra do Senhor veio a mim. Que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará este provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que morrerá. Se um homem for justo e agir com retidão e justiça, e não comer sacrifício nos montes, nem levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminar a mulher do próximo, nem se chegar à mulher durante a menstruação, não oprimir ninguém, mas devolver o penhor ao devedor, e não roubar, mas repartir o pão com o faminto e vestir o que não tem roupas, não emprestar a juros e não receber mais do que emprestou, e desviar-se da injustiça, e fizer verdadeira justiça entre dois homens, andando nos meus estatutos e respeitando as minhas normas, para agir de acordo com a verdade. Este é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho que se torne ladrão e que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer uma dessas coisas e que não cumpra nenhum desses deveres, mas coma sacrifícios nos montes e contamine a mulher do próximo, oprima o pobre e necessitado, pratique roubo, não devolva o penhor, levante os olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste a juro e receba mais do que emprestou. Por acaso ele viverá? Não viverá. Certamente morrerá por todas essas abominações que praticou e será culpado por sua própria morte. Também, se este por sua vez gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes, não coma sacrifícios nos montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamine a mulher do próximo, nem oprima ninguém, e não empreste sob penhor, nem roube, mas reparta o pão com o faminto, e vista o que não tem roupas, e se desvie do erro, não receba juros, nem mais do que emprestou, que respeite as minhas normas e ande nos meus estatutos. Esse não morrerá por causa do pecado de seu pai, certamente viverá. Mas seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, morrerá por causa de seu pecado. Contudo, dizeis: por que o filho não levará a culpa do pai? E se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas se terá lembrança de nenhuma das transgressões que cometeu, viverá pela justiça que praticou. Por acaso eu tenho algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Por acaso eu não desejo que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e praticando o mal, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, por acaso viverá? Não se terá lembrança de toda a justiça que houver feito. Morrerá por ser infiel e pelo pecado que cometeu. Porém, dizeis: o caminho do Senhor não é justo. Ouve, ó casa de Israel. Por acaso o meu caminho não é justo? Não são os vossos caminhos que são injustos? Se o justo desviar-se da sua justiça e praticar o mal, morrerá por causa dele, morrerá na maldade que cometeu. Mas se o ímpio se converter da impiedade que cometeu e agir com retidão e justiça, conservará a sua vida. Por considerar todas as transgressões que cometeu e por se desviar delas, certamente viverá, não morrerá. Contudo, a casa de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. Por acaso os meus caminhos não são justos, ó casa de Israel? Acaso não são os vossos caminhos que são injustos? Portanto, diz o Senhor Deus: eu vos julgarei, cada um conforme seus caminhos, ó casa de Israel. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a maldade não vos leve à perdição. Livrai-vos de todas as transgressões que cometestes contra mim. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que haverias de morrer, casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vive. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada por você estar aqui.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.